E aí, gente, tudo certo? Vamos continuar agora o nosso papo sobre sistema eleitoral. Já falamos sobre o período imperial, se não viu essa aula ainda, confere lá. E agora vamos falar sobre a Primeira República, ou a República Velha, como nós conhecemos também, que aqui engloba dois períodos da nossa história, dois períodos menores. A República da Espada, que são os dois primeiros presidentes do Brasil, e depois toda a República Oligárquica também. Portanto, a Primeira República vai de 1889, proclamação da nossa República, até 1930, que é quando entra Vargas no poder. O que a gente vai entender agora é como funcionou o sistema eleitoral. Assim como o sistema imperial, apesar de essa transição de império para república, segue sendo um sistema eleitoral ainda bastante excludente, cheio de problemas, fraudes eleitorais aos montes acontecendo por aqui, e a gente vai entender os mecanismos que permitiram tudo isso. O que a gente precisa saber muito bem, o voto segue sendo masculino a partir dessa nossa Constituição de 1891, agora a primeira Constituição republicana do Brasil, que diz o seguinte: o voto ainda é masculino, portanto, mulheres seguem sendo excluídas do processo eleitoral. Os analfabetos, que haviam sido proibidos lá com a Lei Saraiva de 1881, seguem fora também. Portanto, um número muito restrito de pessoas vão ter a possibilidade de participar das eleições, e por mais um motivo. Lembra que antes eram 25 anos, né? Agora passou para 21 anos de idade, só que com mais restrições. Por exemplo, militares de baixa patente, membros de ordens religiosas de baixa patente também, portanto, padres e interioranos também não poderiam participar das eleições. Ou seja, tanto militares de baixa patente quanto esses membros de ordens religiosas não participariam. Por quê? A tese é que essas pessoas, como seguem ordens extremamente hierárquicas, tanto no exército quanto na igreja, seriam facilmente coagidas dentro do processo eleitoral. Você não viu nada. Certo? Sim, senhor. Desculpe. Não, senhor. Então, esses acabaram sendo excluídos também. E, junto com isso, segue sendo o voto aberto, que vai ser o grande mecanismo para conseguir colocar em prática aquilo que vai se colocar de fato, vai se apresentar com a política dos governadores, que é o voto de cabresto. E o que nós precisamos entender sobre esse voto de cabresto aqui? Pensa no seguinte: como nós já comentamos nas últimas aulas, uma vez que o voto é aberto, todo mundo sabe em quem a pessoa vota. E se todo mundo sabe em quem a pessoa vota, é muito mais fácil, primeiro, gerar as fraudes eleitorais, as contagens irregulares. Às vezes um voto valia por 10 votos valiam por 1, então as fraudes aconteciam aos montes, e a pressão em cima dos eleitores também. Até porque vale lembrar que nessas regiões interioranas do Brasil, naqueles locais onde os coronéis comandavam de fato, o voto era extremamente controlado por essas populações. Ou seja, o povo, quando ia até o voto, era comum se chamar até de o curral eleitoral. Eu hoje me dirijo a vocês que estão cansados com a situação pela qual esse bairro passa. Que não é possível que isso aqui ainda seja curral eleitoral de gente que não acredita na melhora desse bairro. E tá mais do que na hora de acabar. Porque as pessoas, elas iam votar com tudo muito bem marcado. E esse voto do cabresto, ele vai se efetivar de fato, principalmente no sistema nacional. Pensa bem, ele acontece em eleições regionais, ele acontece em eleições estaduais, mas principalmente também acontece em eleições federais, onde vai ser escolhido os presidentes do Brasil, que na época havia muito um jogo de poder durante a República Oligárquica, parte dessa Primeira República, entre os grandes estados do Brasil que formavam o café com leite, tanto São Paulo quanto Minas Gerais. Então, o que permitia que tanto São Paulo quanto Minas fossem se alternando no poder dentro dessas eleições? É uma política proposta pelo presidente do Brasil na época, que propôs o que nós chamamos de política dos governadores, na época conhecida como política dos estados, que é um mecanismo eleitoral, um mecanismo inclusive social do Brasil, que vai permitir colocar muito bem em prática aquilo que o voto aberto já ajudava bastante, que é o voto de cabresto, que é essa fraude eleitoral, esse controle eleitoral sobre a população brasileira. E funcionava mais ou menos da seguinte forma: imagina que o atual presidente paulista, por exemplo, como Campos Salles, indicava o seu próximo presidente depois de 4 anos, que era o mandato presidencial, sem reeleição, indicava um mineiro. Então a ideia é que o poder federal deveria passar de um paulista para um mineiro. Como que isso se efetivava e como que a gente já tinha certeza de quem ganharia as eleições? Pelo seguinte aspecto, presta bem atenção. O presidente indicava aos governadores quem deveria ser o candidato que deveria vencer as eleições em determinado estado. Vamos usar como exemplo
exemplo, imagina que nós estamos no Rio de Janeiro. O presidente do Brasil indicava para o governador do Rio de Janeiro qual era o próximo presidente que deveria ganhar as eleições e o governador diz o seguinte: lógico, eu consigo aqui no meu estado os votos que você precisa, mas em troca eu preciso de alguns benefícios também. Percebe que aqui é muito um jogo de poder, é muito um jogo de benefícios entre presidente e governador. Pelo seguinte motivo: em troca dos votos, o presidente oferece uma grande autonomia para o seu estado. Portanto, governador, oferecendo os votos que eu quero, o teu estado vai estar livre durante o próximo mandato para tu conseguir propor as tuas leis, vai conseguir mais verbas também, o que é extremamente importante para o seu estado, e o governador garante, aperta a mão do presidente e está feito. Pode ter certeza que aqui no nosso estado o teu candidato vai vencer. E como que o governador tem tanta certeza que aquele candidato vai vencer no seu estado? Porque ele faz exatamente a mesma coisa com os coronéis regionais. Lembra que esses coronéis são aqueles grandes proprietários rurais, latifundiários, que controlam determinadas regiões. Porque o homem vem mesmo ali. Eu de quem gosta de cobra, cabra frouxo, anda roubando muita freguesia. Major Antônio Moraes, há quanto tempo não aparece em nossa cidade? Então o governador entra em contato com esses coronéis e propõe o seguinte: coronel, eu preciso dos votos da população da tua região e eu sei que tu consegue muito bem esses votos pra gente. O coronel: consigo, garanto para ti os votos, mas em troca eu preciso, além de verbas, além de favores, de cargos públicos também. Sabe por quê? Porque quando o coronel for fazer essa pressão na população em relação aos votos, o que está em jogo, além da segurança da população, além da segurança dos seus familiares, é o seu emprego também. Quem empregava as pessoas naquela determinada região era o coronel. Nós conhecemos inúmeras histórias, existe hoje documentos históricos mostrando uma quantidade enorme de cartas, por exemplo, que os coronéis recebiam pedindo emprego. A população pedindo emprego para o meu parente, o meu sobrinho que está vindo morar aqui, que precisa de emprego, e o coronel consegue esses empregos porque uma vez que o governador já passou esses cargos públicos ao seu comando. E aí a troca é muito fácil de fazer. O coronel consegue os votos do povo naquela determinada região em troca desses empregos, em troca da permanência da sua vida, em troca da segurança também. Então é assim que o voto de cabresto ele vai se efetivar na prática. Mas aí tu pensa o seguinte: pô, Dudu, mas se o cara quiser chegar lá e votar em outro candidato? Lembra que não dá? Porque aqui o voto é descoberto, o voto é aberto, todo mundo sabe em quem está votando em determinado candidato, como funcionam as eleições. E mesmo assim, existia uma série de fraudes eleitorais, como a gente já comentou. Mas imagina que tudo isso deu errado por um motivo extraordinário. Aquele candidato que o presidente havia indicado não venceu as eleições. Entrava em cena aquilo que nós chamamos de Comissão Verificadora de Poderes. O que é essa Comissão Verificadora de Poderes? Só para ter uma ideia, na época essa comissão eleitoral era conhecida popularmente como degola. O que significa degola? Imagina que um candidato indicado pelo presidente não venceu as eleições. A degola, a Comissão Verificadora de Poderes, entrava em cena e achava alguma fraude eleitoral que aconteceu. Tal processo foi injusto, então reconta os votos e aí nessa recontagem dos votos, é claro que aquele candidato indicado pelo presidente vencia as eleições. Em todas as eleições existia fraude. Agora, a Comissão Verificadora de Poderes só entrava em cena e se chamava degola por isso, porque ela entrava em cena, recontava votos, era contra a fraude só quando aquele candidato indicado pelo presidente não vencia as eleições. Então assim se efetivou essa política dos governadores, que é um dos grandes braços do voto de cabresto. Mas lembra que o voto de cabresto tem essa toda a base por conta do voto aberto, o que permite uma série de fraudes, uma série de pressão, que é o que vai dar base a esse sistema eleitoral da Primeira República, tá certo? Lembra do seguinte, aqui na nossa descrição tem vários materiais esperando, tem e-book, tem questões para resolver sobre isso também. Não esquece de dar o like se entendeu bem a matéria, se gostou do vídeo, se inscrever no nosso canal também, e nos vemos na próxima aula, tá certo? Tchau, tchau, valeu!